Oi, gente querida, como é que vocês estão? Quero começar essa palavra abençoando você, a sua família, abençoando as obras das suas mãos, declarando a graça maravilhosa de Jesus sobre a sua vida, declarando que você é amado do Pai, amado de mim também. E eu estou aqui muito feliz por poder estar compartilhando a palavra de Deus, dando continuidade a esta série tão importante sobre batalha espiritual. Esta é a 9ª mensagem e eu vou falar sobre a obra de Satanás, tá? Na primeira mensagem que eu falo dele, eu falo de Satanás como imitador de Deus. Agora eu quero focar mais na sua obra, como ele trabalha, como ele opera para levar a cabo o seu intento de roubar, matar e destruir. Bom, em primeiro lugar, ele é aquele que semeia sempre o joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 diz assim, eu vou ler os 2 primeiros versículos. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Gente, aqui fica claro que o objetivo de Satanás é atrapalhar a obra de Deus. O campo não é dele, tá? A semente que foi lançada é a semente da palavra. Então, ele podia escolher um outro campo onde ele não tem adversários, onde não fosse dele, né? Não, ele não quer semear no campo dele, ele quer semear no campo alheio, e especialmente no campo de Deus. Então, o joio é aquela semente que parece com o trigo, mas na hora da colheita não tem nenhuma substância. E qual é a finalidade do joio estar no meio do trigo? Tirar o lugar do trigo. Tirar o lugar da semeadura boa. Então é muito importante que vocês entendam que Satanás sempre, quando alguém tenta fazer a obra de Deus, ele vai introduzir os seus para tentar atrapalhar. Segundo lugar, ele trabalha pervertendo a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, os versos 1 a 4, diz o seguinte, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, meus queridos, Satanás sempre vai perverter a palavra de Deus. Vai dizer que ela é mentira, se ele não puder dizer que é mentira, ele vai distorcer. Ele tira do contexto, tá? Lá em Mateus capítulo 6, quando ele tenta a Jesus, ele cita a palavra. Ele cita a palavra distorcendo o contexto, a finalidade e o propósito. Então, Satanás sempre vai perverter. Se ele não puder te fazer descrer totalmente dela, ele vai tentar introduzir um argumento para te desviar da verdade contida na palavra. É ele quem faz com que a palavra seja mal interpretada. É ele quem faz as pessoas superestimarem um lado da verdade e negligenciando o outro lado, tá? Por exemplo, existem muitas verdades nas escrituras que parecem antagônicas. Por exemplo, graça e obras, né? Fé e obras. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, tá? Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia diz também que a fé sem obras é morta. Então não adianta nada você só enfatizar a fé sem uma fé que seja manifesta com obras. Também não adianta você manifestar as obras, porque ninguém vai ser salvo pelas obras. Quando você lê a Bíblia, Efésios 2, 8, 9, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas a sequência diz, pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Algumas pessoas tentam acreditar que a salvação vem das obras. Está errado. Mas outras pessoas tendem a enfatizar que você não precisa de obra nenhuma. Não é isso que Deus falou. Você não precisa de obras para ser salvo. Mas uma vez salvo,
você foi criado para as boas obras. Satanás faz isso direto em diversas outras áreas das Escrituras, tá? Em terceiro lugar, ele sempre vai tentar atrapalhar os servos de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, Paulo diz assim: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Uau! Gente, nós estamos falando de um homem que viu a glória de Deus. Um homem que recebeu o evangelho diretamente de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo, que nos ensina sobre a batalha espiritual. E ele deixa claro para os tessalonicenses: eu queria ir até lá onde vocês estão, mas duas vezes Satanás me barrou. Então, queridos, quando você vai começar uma obra, vai começar um negócio, vai começar um trabalho, não comece sem se reforçar espiritualmente, sem orar, sem jejuar, sem pedir que pessoas orem. Mesmo pastores precisam de intercessores. Quero até pedir para vocês que vocês orem por mim, porque eu estou aqui cutucando o reino das trevas, falando de Jesus, falando sobre batalha espiritual. Orem pela minha vida, porque Satanás sempre tenta impedir que a gente possa levar adiante a obra de Deus. Olha, nessa série que eu estou gravando e pregando sobre batalha espiritual, várias vezes eu perdi vídeos. Outro dia eu preparei uma mensagem, simplesmente a hora que eu fui salvar no meu iPad, desapareceu. E eu disse: Senhor, me perdoe por não ter orado antes de começar, e fiz de novo. Então, agora, cada vídeo que eu vou fazer aqui, eu oro, peço a graça de Deus, a cobertura dos anjos, porque ele vai sempre tentar impedir que a obra de Deus seja feita. Amém? Em quarto lugar, ele resiste às orações dos filhos de Deus. Daniel capítulo 10 nos conta aquela história. Eu não vou ler o texto porque outros vídeos que eu fiz já falaram sobre isso. Daniel está ali orando, jejuando, buscando respostas a Deus. Ele sabia que estava chegando o fim do período babilônico dos 70 anos, profetizado por Jeremias, e ele começa a orar. E a Bíblia fala que na hora que ele começou a orar, no mesmo dia, o anjo Gabriel saiu com a resposta, mas foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que era um principado, que dominava aquela região da Pérsia. O principado não queria que a oração de Daniel fosse ouvida, que fosse respondida. Então, querido, se você está buscando a Deus numa resposta, não pare de orar depois do primeiro dia, do segundo dia. Pastor, até quando eu tenho que orar? Até Deus responder. Porque é uma guerra espiritual. Se essa resposta vai trazer para você libertação, direção, caminho, Satanás vai tentar impedir. Então não pare de orar, continue resistindo, continue buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo, suplicando, orando, declarando, repreendendo, porque uma hora a resposta vai chegar. Ele também é aquele que cega os homens para a verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muita gente é cego no seu entendimento. Quando você vê uma pessoa zombando do evangelho, não tenha raiva delas. Ore por elas, porque elas estão sendo cegadas pelo inimigo, sendo instrumentos do inimigo para propagar o escárnio, a ridicularização, a dúvida, a incredulidade. Mas ele certamente sempre vai tentar cegar alguém para o evangelho. Então, quando você estiver orando por um marido, por uma esposa, por um filho, por um amigo, repreenda Satanás, profetize, libere a palavra, que a verdade do evangelho vai prevalecer na vida daquela pessoa. Ele vai além de cegar. Quando a pessoa abre o coração para ouvir, ele vem para roubar a palavra do coração dos homens. Mateus 13:19, na parábola do semeador, Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado
à beira do caminho. Jesus faz aquela comparação, né, do semeador que sai semear, ele joga sementes, que é a palavra, em diversos tipos de solos ou terrenos. Um dos solos é aquela pessoa que inicialmente ela recebe a palavra, até acha bonito, mas não compreende profundamente, ela não criou raízes. E aí ele compara, dizendo que este é vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no caminho, tá? Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, existem pessoas que recebem a palavra, mas porque não são discipuladas, porque não tem alguém que as acompanhe, porque não tem alguém que continue a falar e a ensinar até que aquela palavra entre profundamente no coração delas. O inimigo vem e rouba a palavra. Então, quando você estiver pregando para alguém, repreenda, diga: Senhor, manda os teus anjos, impeça que o inimigo roube a palavra do coração desta pessoa. Você certamente já teve experiência de ter falado de Jesus para alguém e essa pessoa demonstrou aquele interesse, mas de repente, por alguma razão, ela não quer mais. É isso, o inimigo está roubando a palavra do coração. Em sétimo lugar, a Bíblia diz que ele é o acusador, aquele que acusa os irmãos diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz assim: Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Que coisa tremenda, gente. A gente lê lá no livro de Jó que um dia Deus estava lá no trono e de repente veio passeando, chegando Satanás. E Deus começou uma conversa com ele, e Deus falou: tá vendo meu servo Jó? E ele começou Jó é assim, bom porque tem tudo, o senhor dá tudo para ele, dá dinheiro, dá família, dá felicidade, dá saúde. Quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai continuar te adorando. E aí vocês conhecem a história, sabem que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida de Jó, menos tirar a sua vida. E o livro de Jó é uma história linda, né? Porque Jó teve uma experiência profunda com Deus e Satanás mais uma vez saiu perdendo. Mas, gente, Apocalipse 12:10 está dizendo que ele acusa dia e noite aos nossos irmãos. Então, ele não só acusa você, né? Aquela voz dentro de você: quem é você? Que crente é esse? Você não é crente coisa nenhuma. Olha aí o que você faz. Olha aí, seu crentezinho meia tigela, né? Quem é você para vir me enfrentar? Não só acusa você, como acusa também diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele tem os seus dias contados. Para o acusador, nós temos um advogado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo justo está na presença de Deus nos defendendo. Advogado significa chamado para o lado para nos defender. Amém? Hoje, Jesus também intercede por nós perante Deus. Queridos, toda vez que o diabo vem, acusa, aponta um pecado, e muitas vezes um pecado que foi cometido, Jesus fala: Senhor, e o meu sangue que foi derramado? A Bíblia diz que o sangue, no Velho Testamento, o sangue dos animais cobria, né? Cobria os pecados. O sangue de Jesus purifica, limpa. Então, meu querido, quando vier o acusador, diga: eu sou de Jesus, ele já me purificou, eu sou dele, meu nome está escrito no livro da vida. Eu não sou salvo pelas minhas obras, eu não sou salvo pelo meu merecimento, mas pelo merecimento do meu Senhor, e eu creio nele. Então arreda de mim, Satanás, arreda da minha casa, arreda da minha família, porque eu sou do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, meu querido. Isso é maravilhoso, eu me empolgo, porque quem éramos nós? Nós éramos mais do que pecadores, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fomos comprados com um precioso sangue, fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, somos propriedade dele. Então, ainda que o acusador acusa, nós temos um que nos defende. Por isso que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não permite que a acusação do diabo possa fazer você ficar triste, abatido, sem se levantar e ir na direção
do arrependimento da vontade de Deus. Não se esqueçam, o filho pródigo, ele quando quis voltar para Deus, quando ele caiu em si, ele disse, lá na casa do meu pai, os servos vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Então eu vou lá para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, quando ele chega lá, não é isso que ele recebe. Ele recebe um pai que o abraça, o pai manda trocar as suas vestes sujas, as suas sandálias, bota o anel do dedo e ainda manda fazer uma festa, matar o novilho cevado. Isso aponta para Jesus. Então, meu querido, Satanás pode te acusar, mas Jesus já preparou para você um banquete de celebração. Então, se você ainda não entregou a vida para ele, para Jesus, entregue e confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu profetizo libertação na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, nos teus amigos, um rebuliço do Senhor através da tua vida em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, sentindo a glória de Deus aqui na minha vida. Satanás também é aquele que prepara armadilhas. 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26 diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando o seu discípulo Timóteo como lidar com as pessoas que se opõem a ele e ao evangelho. Ele diz assim: trate com eles disciplinando com mansidão os que se opõem. Por quê? Para que você tenha a expectativa de que Deus possa conceder o arrependimento na vida dessas pessoas, de maneira que eles possam conhecer a verdade de maneira plena. E diz, mas também para que eles retornem à sensatez, livrando-os ele dos laços do diabo, ou livrando-se eles dos laços do diabo, né? Ou seja, Satanás, ele prepara laços, ele prepara armadilhas. Essas armadilhas, elas só funcionam quando elas não são esperadas. Elas só funcionam quando a pessoa que vai cair não as vê. É como você fazer um alçapão, como você preparar uma armadilha botando um queijo lá para o ratinho pegar o queijo e ser morto por aquela armadilha. Satanás, ele faz isso o tempo inteiro, gente. Agora, o que a Bíblia diz é que nós, quando percebemos alguém se opondo, a gente deve ter mansidão, orar por essas pessoas para que elas possam se arrepender. Você já percebeu que tem pessoas que no passado foram bênçãos, pessoas que tinham um ministério lindo e que Satanás fez com que elas caíssem numa armadilha e por caírem nessa armadilha ficaram completamente inutilizadas para o chamado de Deus e para a obra? Muitas vezes essa armadilha, ela vem até como ofensa, né? Com um ressentimento que a pessoa tem e ela perde a alegria do evangelho e ao invés de olhar para Cristo e continuar fazendo a obra, ela fica olhando para trás, para as ofensas, para aquilo que lhe fizeram e perde a alegria. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo claramente: discipline, Timóteo, mas com mansidão aqueles que se opõem a você, tendo sempre a expectativa que Deus conceda àquelas pessoas o arrependimento, para que elas conheçam a verdade plenamente. E ore também, Timóteo, para que elas possam voltar à sensatez, né? Livrando-se dos laços do diabo. Porque uma pessoa que está amarrada por Satanás, ela não é sensata. Não é isso? Ela tem atitudes que são respostas aos sentimentos, às feridas, à dor, né? Ou até mesmo ao engano intelectual, né? A pessoa caiu numa heresia e entrou nessa. Ore para que a pessoa possa voltar atrás, né? De maneira que essas pessoas que estavam cativas possam voltar a cumprir a vontade de Deus. Mas esse texto deixa claro como Satanás age. Ele opera preparando armadilhas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente me pergunta: pastor, e a gente não pode cair numa dessa? Como é que você não cai numa dessa? Esteja sempre em oração, sempre buscando a Deus, sempre lendo a palavra. Não haja pelos seus sentimentos, haja pela palavra.
porque ela vai te proteger dos enganos e das armadilhas. Em nono lugar, a Bíblia diz que ele é o tentador, ele tenta. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, logo depois do batismo, a Bíblia diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas pastor, por que o Espírito Santo mandou Jesus para ser tentado pelo diabo? Queridos, Jesus tinha que passar por tudo que a gente passa, para compreender aquilo que nós passamos. Então tudo foi tentado como nós, só que sem pecado. E o fato de Jesus não ter pecado é o que nos dá vitória. Porque o nosso advogado, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele venceu o diabo. Então é ele quem intercede por nós, quem nos dá poder, quem ensina o caminho para vencermos o diabo. E como ele venceu? Pela palavra. Amém? O diabo também quis distorcer a palavra quando falou com Jesus, como ele fez com Adão e Eva. Mas Jesus resistiu e pela palavra ele repreendeu o diabo. Nós também podemos resistir e repreender Satanás. Amém? Então, ele não só tentou Adão e Eva, ele não só tentou a Jesus, ele é o tentador e ele tenta a todos nós. A Bíblia diz que Judas caiu porque foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Ananias e Safira pecaram e mentiram para o Espírito Santo porque foram tentados pelo diabo. Ele é o tentador, mas ele tem os seus dias contados. Em 10º lugar, eu quero dizer que o diabo aflige as pessoas. 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aqui é Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Gente, se tem um homem que tinha tudo para se exaltar, era Paulo. Brilhante, inteligente, conhecia as escrituras como ninguém, teve um encontro com Jesus. Se esse camarada, meus irmãos, não tivesse nenhuma área na vida dele que pudesse mostrar que ele não é perfeito, ele provavelmente podia se ensoberbecer. E ele tinha um espinho na carne dele enviado por Satanás. Ninguém sabe exatamente o que é. Alguns acham que era alguma tentação na área moral, outros acham que era um problema físico. Eu, pessoalmente, acho que era uma tentação, Por quê? Porque era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear. Ninguém pode ser esbofeteado porque tem um defeito físico, porque ficou cego, ou por qualquer coisa. Provavelmente Satanás vinha acusar. Primeiro tentava, ele sentia a tentação e depois Satanás falava: tá vendo, você não é esse cara todo não, entendeu? Então, ele era esbofeteado e ele um dia, ele ora a Deus, ele ora 3 vezes, Deus fala: minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus falou para ele: Paulo, fica na sua. Você precisa administrar esse espinho na carne, porque senão você ia se exaltar. E eu não quero que Satanás vença essa batalha contra a tua vida. Eu quero que você continue sendo essa bênção. Então Deus permitiu o espinho na carne na vida dele, tá? Mas a verdade é que ele atormenta e ele provoca muitas vezes aflições na vida das pessoas. Em 11º lugar, eu quero dizer que ele é um enganador. Apocalipse 27, 8 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. A sedução é sempre aliada, acompanhada pelo engano. Por quê? Porque ele te convida, ele te atrai para algo que parece maravilhoso, mas por detrás existe um engano, uma mentira, algo que ele não está contando. Satanás, ele age sempre assim. Então, meu querido, quando ele te propuser qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, sai fora, porque há caminhos que parecem direitos ao homem, mas no final são caminhos de morte. E em 12º lugar, ele ataca a santidade do lar.
1 Coríntios capítulo 7, de 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e normalmente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Queridos, o sexo entre marido e mulher é de Deus. E é importante que vocês tenham um relacionamento sexual para que Satanás não tente um ou outro. É óbvio que quando pessoas passam por enfermidades, passam por circunstâncias de perdas, de depressão, isso abala, mas o outro tem que consentir. Agora, é importante vocês saberem que o objetivo dele é destruir o seu casamento. Então, se você não está permitindo que o seu cônjuge seja satisfeito nesta área, Satanás pode tentá-lo. Então, ele usa de todas as maneiras para tentar destruir a sua vida, destruir a sua família, a sua casa e destruir a igreja de Jesus. Porque tudo que Deus ama, Ele odeia. Todo o propósito de Deus, Ele quer impedir. Mas saiba de uma coisa: Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus Cristo não venceu só a morte, Ele venceu o algoz da morte, que é Satanás. Então entregue a tua vida para Jesus, entregue tudo que diz respeito a você, a sua casa, a sua família, e Deus vai te dar vitória sobre ele. Amém? Eu espero que você esteja sendo abençoado, aprendendo, e que você, meu querido, me ajude a levar esse ensinamento a muitos lugares, porque são preciosidades da palavra de Deus. Amém? Amo todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe, um beijo grande no seu coração.